Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando do Flamengo, o Mengão e os novos reforços do Mengão e a preparação para essa temporada 2024. O Flamengo está nos Estados Unidos e enfrenta o Orlando City neste sábado. Exatamente, meus amigos. Vamos aqui para o vídeo de hoje. Vou deixar os créditos aqui ao canal ESPN Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos mas antes, explode aí o dedo no like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no nosso canal Meu Mengão React, todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos do vídeo aqui ao canal, como eu falei para vocês, ESPN em Jogo Aberto. Deixo o link na descrição como créditos. Vamos então reagir a essas informações do Mengão. Carioca é nosso. Vamos falar um pouquinho do Vasco, do Fluminense e também do Flamengo. O Rio de Janeiro continua sendo. A pré-temporada do Flamengo segue a todo vapor. O elenco rubro-negro ainda está nos Estados Unidos e antes de retornar ao Brasil faz mais um amistoso. Desta vez contra o Orlando City no próximo sábado, com transmissão exclusiva da TV Band. Até lá, muito trabalho para Tite e seus comandados. Mas também sobra um tempinho para curtir. O atacante Pedro, que completou 4 anos de Flamengo, foi o escolhido para divulgar o novo uniforme do clube e trocou uma camisa com Donovan Mitchell, astro do Cleveland Cavaliers da NBA. A estreia do novo manto sagrado acontecerá no amistoso diante do Orlando City. Prezo sempre o coletivo, né? Em primeiro lugar, espero que a gente possa voltar a conquistar títulos, né? Esse ano tem tudo para dar tudo certo. Tem sido bom início de temporada, como eu falei, com ideias claras, com a comissão técnica que dispensa comentário também. Flamengo agora, porque o Flamengo ainda está de olho no mercado, ainda sonha com jogadores para melhorar mais ainda um elenco que já é incrível. O Luiz Henrique é o grande desejo, mas o De La Cruz já estreou, passou essa fase de amistosos nos Estados Unidos e agora volta para efetivamente se posicionar na temporada, Chico. O Flamengo foi um fracasso em termos de expectativa, né, na temporada passada. Não conquistou nenhum título e a gente sempre espera. E o Flamengo está passando por aquela transição que é difícil de um time vencedor, né? Você precisa renovar algumas peças, você precisa liberar algumas peças para contratar outras. E está fazendo isso muito bem, na minha opinião. Com o De La Cruz, tem uma questão de defesa aí, o Léo Ortiz pode acabar pintando, tá uma negociação complicada, mas acho que vai conseguir. Então, assim, o Flamengo dinheiro tem, né, Renato? Hoje é o único clube que pode ir na Europa e pagar 15 milhões de euros para um jogador, tirá-lo de lá para contratar aqui para o Brasil. E já tem um elenco bom, vai reforçar mais ainda e vai ser um dos grandes competidores do ano. O Bruno, que voltou com tudo, com todo o gás dessa pré-temporada lá em Orlando que ele fez, o Flamengo espera ser assim também. Tem muita gente que leva por esse lado, sabia? Porque em 2019 o Flamengo também fez uma pré-temporada em Orlando e deu no que deu, né? Aquele 2019 mágico. Então tem muita gente que leva para esse lado da superstição. O Flamengo segue por lá, segue em Orlando, fazendo seus trabalhos de pré-temporada. No próximo sábado tem um amistoso contra o Orlando City, então é a sua última participação lá nos Estados Unidos. Aí fica mais um tempinho, depois volta para jogar Campeonato Carioca, aí sim com seus titulares. O Tite começa a colocar todo mundo em campo, fez a estreia, mas colocar de verdade na temporada. Então o Flamengo trabalhando duro por lá. Nessa rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo folga, teve um jogo adiado que vai ser no sábado de Carnaval. Esse jogo, o Flamengo e Volta Redonda. Então não tem o jogo do Flamengo nessa rodada do Campeonato Carioca. Enquanto o pessoal está meio dividido, né, lá nos Estados Unidos, dirigentes na Europa na busca pelos reforços, o Vinha encaminhado, muita gente perguntando, cadê o Vinha? Cadê o Vinha? Não anuncia o Vinha. Tem alguns detalhes ainda, Roma, Sassuolo, onde estava o Flamengo, o Vinha estava emprestado ao Sassuolo, então alguns detalhes pendentes ali para que o Vinha possa de fato ser anunciado como reforço para a próxima temporada. Com o Luiz Henrique ainda aquela grande dificuldade, questões financeiras mesmo, o Betis pedindo 18 milhões de euros para liberar o jogador, o Flamengo entende que tem que esperar até o fim da janela, não tem muito o que fazer. Outros nomes ainda especulados aí, Bruno, a gente tenta confirmar, ainda não conseguimos, então a gente nem traz tanto assim esses nomes para não cair nesse campo mesmo de especulação, mas os dirigentes estão tentando alguns planos B
para outras posições, como por exemplo para a zaga, já que a situação do Léo Ortiz aqui no Brasil mesmo, com o Red Bull Bragantino, ficou mais difícil, questões financeiras também. Red Bull Bragantino pede mais do que o Flamengo gostaria de pagar, está tentando resolver o Léo Ortiz junto com o seu agente, então o Flamengo está nessa pendência e acredito que até março dá para esperar um pouquinho, trazer em valores melhores os seus reforços para essa temporada. Então está mais nesse aguardo mesmo e fazendo a sua pré-temporada em Orlando, como você, Bruno, para voltar com todo o gás para 2024. Legal, tá aí o Pedro falando então sobre o trabalho com o técnico Tite, ele que completa 4 anos agora então de Flamengo e é o titular hoje da posição, e ele fala também dessa proximidade e ele realmente tem o carinho, me parece, do técnico Tite, e será assim também no Flamengo em 2024. Amadurecimento no Flamengo, o Flamengo que também traz isso para ele. Legal, palavras do Pedro aí, o Flamengo segue em preparação, né? Isso, lá nos Estados Unidos. Tem uma semana inteira de trabalho e joga agora no próximo final de semana. Um Orlando. Contra o Orlando, exatamente. Aliás, eles estiveram lá no jogo da NBA, vão aproveitando também esse início de pré-temporada aí para se preparar. Cada vez mais protagonista o Pedro no Flamengo? E acho que as palavras dele também corroboram com isso? Sim, e o Tite tem aproveitado esse período nos Estados Unidos também, né? O time que jogou contra o Dax Hill, depois foi o time que jogou contra o Philadelphia Union. O Tite tem aproveitado para observar o time de diferentes maneiras. E por que ele faz isso? Ele tem um elenco muito farto, né? E o Tite, já na segunda passagem da seleção brasileira antes da Copa de 22, começou a observar um time com pontas mais abertos, um time até um pouco mais rejuvenescido. E no Flamengo a gente viu o De La Cruz ainda em um primeiro momento no final de semana, né, contra o Philadelphia. E o Pedro é um desses jogadores que com o Tite começou a jogar mais e aproveitou muito bem isso, né? A gente fala muito do Cebolinha, que é o símbolo do Tite até agora. O Pedro também entra um pouco nisso, né? Talvez não tanto quanto o Cebolinha, porque o Cebolinha estava mais embaixo que o Pedro, mas o Pedro nesse momento é um titular. O Tite evita falar muito em titular e reserva com o grupo que ele tem, né? Vai dar chance para todo mundo, mas nessa Pedro e Gabigol, é Pedro, né? E o Tite está colocando o Gabriel até em alguns momentos, como ele colocou contra o Audax, até um pouco atrás do Pedro para jogar, às vezes um pouco mais ao lado do Pedro para jogar, mas o Pedro começa o ano em alta. Ele é o camisa 9 do time. O Cebolinha, em alta, é o 11 do time, né? E aí tem De La Cruz, que talvez possa jogar um pouco mais, tem o Vinha, que vai chegar ainda para jogar, enfim, tem muitas opções e o Tite está trabalhando bem isso. Todo mundo está se sentindo um pouco importante, é um pouco do método do Tite trabalhar, né? Ele não gosta de descartar ninguém a curto prazo, às vezes até fica muito com o atleta que ele gosta, que deu resultado para ele, mas o Pedro está bem, começa o ano bem. E tem uma outra coisa que ajuda o Pedro, né? Que o Gabigol também não está dando sinais. O Gabigol, historicamente, inclusive na seleção brasileira com o Tite, no seu melhor momento, o Gabigol não se encontrou quando ia para a seleção brasileira. Então, o Pedro, nesse momento, não tem uma coisa que tinha em outros momentos de polêmica, que era a sombra do Gabigol. Quando a gente discutia, Gabigol e Pedro podem jogar juntos. Por quê? Porque os dois estavam entregando. O Gabigol chegou num nível de muita gente achar que ele é o maior ídolo do Flamengo depois do Zico, né? Depois, cronologicamente, eu concordo, não concordo no total. Mas, enfim, e o Pedro, mesmo quando entrava pouco com outros técnicos, quando entrava, entregava gols, pedia titularidade. Nesse momento, claro, ainda é início de temporada, a gente veio de um ano em que o Gabigol teve problemas físicos também, revelados mais claramente no final da temporada, mas não há essa sombra, não há essa polêmica, não há essa discussão de Pedro ou Gabigol. Acabou isso. É muito claro. Acho que o Tite deixou isso claro também. Deixou isso claro para todo mundo e todo mundo se convenceu. Você vê que isso não é pauta para a gente. As pessoas na rua não discutem Pedro ou Gabigol nesse momento. Está muito claro, porque o Pedro também está entregando, está correspondendo, está mais maduro, como ele falou. E a dinâmica de jogo e a necessidade é outra também, né? É outro momento. A dinâmica de jogo com o crescimento do Cebolinha, com o encaixe ali de meio de campo. Aí tem que ver condição física, do quantos jogos você vai conseguir fazer com a Arrascaeta na temporada, mas tem um De La Cruz que chega para potencializar ainda mais, um cara muito técnico, tem um Pulgar que cresce muito de produção da metade da temporada em diante. Então, assim, tem muitas coisas ali sendo resolvidas. Ainda tem a questão da lateral direita, tem a volta do Mateuzinho, mas o Varela não se sabe se, né, é o cara para ser ali, o Mateuzinho vai ter oportunidade, tem o outro menino, tem muita coisa
certa nas ideias do Tite, ele continua dando essa rodagem para entender algumas coisas, normal, como a gente já falou, em todos os outros, a gente acaba sendo repetitivo, mas tem ali alguns ajustes e na largada ali de titularidade, Cebolinha e Pedro estão um passo à frente de Gabigol e Bruno Henrique. O Tite está sabendo que ele tem uma fartura muito grande, um leque muito grande de opções, ainda pode mais gente chegar, imagine você, e o Pedro nesse momento é o 9, é o centroavante, e muita gente perto dele. O Cebolinha pela esquerda, o Arrascaeta perto dele, o Gerson chegando mais à frente, o Pulgar garantido como jogador de saída de bola no geralmente. time titular. Mas eventualmente um Gabigol jogando ali pode por trás dele, claro que como sim. dupla. Mas vai depender muito do Gabigol. Mas esse não passa fome, né, prof? O Gabigol... Não, esse não. Esse vai atrás do prato também. Esse daí é uma maravilha. Os dois, o Pedro, o Gabigol. Come que é uma beleza. Agora, eu acho que vai depender muito do Gabigol, né? O Também Gabigol acho. tá devendo. O Gabigol acabou o ano devendo. Eu andei Machucado também, né? também Sofrendo com lesões. por essa condição. Eu não sei se o Pedro encaixa perfeitamente, como estava no nosso GC, no esquema do Tite. Não? O Tite acha, não? Mas o Tite foi campeão até sem centroavante já. Não sei se ele encaixa perfeitamente, mas que ele encaixa melhor que o Gabigol, não tenho dúvida nenhuma. Até mais um motivo para o Gabigol mostrar serviço. Porque para o Gabigol ganhar essa vaga, ele vai ter que ganhar o Tite. Ganhar o coraçãozinho do Tite. O Gabigol. Olha, o Gabigol. Mas tá difícil, né? Aquele Pra coração retomar esse de lugar. gelo, hein? É um coração de gelo Não, mas do Tite, segundo não é? ele, o campo fala. E se o campo falar, como já falou com o Gabigol... Gabigol O campo fala com quem? O campo fala. Eu acho que essa relação aí, ela tá meio... Não tá? Meio difícil. Mas tá Gabigol difícil e por Tite. causa do Gabigol. Se o Gabigol também acho, tivesse por causa do mostrando o Gabriel. serviço que já mostrou pelo Flamengo, Mas o Tite ele já colocava demonstrou, ele. justiça seja feita, ele já demonstrou que nessa temporada o foco dele é outro fisicamente. Ele se representa antes, ele treina muito nas férias, volta fininho, ele volta num contexto que ele entendeu que na temporada passada não teve e ele sentiu muito. Não só o coletivo do Flamengo, mas ele individualmente sentiu muito e perdeu espaço. Então ele já vem com uma outra motivação. Isso é um bom sinal. O Tite pode rever, entre aspas, isso no meio do caminho, talvez? Claro que pode. Até pro bem do trabalho dele. Não acho que ele tenha nada pessoalmente contra Também não acredito. o Gabigol. Também não. O que acontece é uma questão de encaixe, de estilo. E mais por isso o Gabigol vai ter um trabalho redobrado. E é um jogador com condição de uma retomada, por que não? É um jogador interessantíssimo. Acho que essas atitudes que a Nath traz, né, e que ele tomou agora no início da temporada corroboram também para que ele possa tentar, não sei se mudar esse cenário também, mas fazer com que o Tite tenha trabalho, aquele trabalho bom. Porque a gente muitas vezes, olha muito pro treinador, o treinador tem que fazer isso, o treinador tem que fazer aquilo, mas tem que olhar pro jogador também. E tem que ver no dia a dia, né? Exato. O que o jogador está fazendo? O que o jogador vai oferecer? O jogador, quando entra em campo, ele tem a chance, ele está aproveitando a chance? Tem uma série de coisas. Não é só o Gabigol, não. Tem o Bruno Henrique nessa história Claro. também. Outro jogador com a mesma história do Gabigol e que agora, surpreendentemente, busca um lugar no time, porque quem viu o que o Bruno Henrique fez até o começo do semestre passado, quem diria que ele estaria fora? Tem o crescimento do Cebolinha, tem os outros também. Claro Precisa combinar com os outros também, né? Pois é. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então tá aí a movimentação no mercado da bola do Mengão e as últimas notícias que nós temos, inclusive a do Matias Vinha, né, que foi o novo reforço do Flamengo, que já foi anunciado, é que o Flamengo está esperando com que o Red Bull Bragantino reduza o valor para poder fazer uma nova proposta. Inclusive saiu ontem, já falando que o Red Bull Bragantino estava reduzindo o valor para o Flamengo conseguir essa negociação com o Léo Ortiz, né? O Red Bull Bragantino aceitou reduzir o valor e vamos ver o que o Flamengo vai fazer agora para essa negociação concretizar. Agora só, olha só um detalhe muito importante no Flamengo com os cofres cheios, hein? Olha só, pela primeira vez o clube orça valor acima de 1 bilhão de receita recorrente. O patrimônio líquido do Flamengo pode chegar a 800 milhões em 2026. O Flamengo é o time mais valioso do Brasil. Olha só que notícia muito importante. O Flamengo fazendo esse orçamento com mais de 1 bilhão de receita, né?
Detalhe muito importante do Mengão. Agora, olha só, a partida desse sábado, do dia 27, contra o Orlando City, todos os 25 mil ingressos colocados à venda para o amistoso já foram vendidos. Então teremos estádio cheio lá em Orlando. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.